Olá, bom dia. Então vamos ao nosso próximo exemplo aqui da aula de Spring Boot. Nós vamos agora trabalhar com banco de dados. Então, o último exemplo, o exemplo 4, foi um CRUD de contatos. Nós fizemos o armazenamento em memória, conforme foi definido aqui no controller, né? Um array list de contatos. E aí, a nossa alteração agora do exemplo 5 vai ser a substituição desse array list por um banco de dados. Então vamos aproveitar toda a estrutura da view, né? A ideia não é trabalhar agora novos formatos de view, a ideia é simplesmente fazer a substituição do armazenamento, né, de array list para banco de dados. Então vamos copiar exatamente o projeto do exemplo 4, dá Ctrl C aqui e Ctrl V, e eu quero agora gerar um novo projeto chamado exemplo 5, contatos banco de dados. Copy. Então, vamos trabalhar agora exatamente neste novo projeto. Deixa eu fechar aqui os arquivos do projeto antigo. Então, o nosso controller está aqui, a nossa classe básica, contato, e aí nossas alterações, elas vão começar pela configuração do projeto, né? O projeto agora ele vai precisar de novas dependências, então eu vou no arquivo .xml, está aqui aberto, que é um XML, onde eu vou adicionar as dependências do Spring Data e do MySQL, que é o banco que iremos utilizar. Vou copiar aqui do meu arquivozinho da fila, certo? As duas dependências. Esse arquivo vai estar compartilhado, já está compartilhado lá no Classroom. Então, é a dependência do Spring Boot Starter Data JPA. Eu vou aqui observando que dentro do .xml existem várias tags. Uma delas é Dependencies. E aí a gente vai colocar mais uma dependência junto com as demais. Ok? Então, na verdade, são duas dependências. Uma do Data JPA e o outro do MySQL Connector. Então, ao colocar essas duas dependências e salvar, você vai ver que já vai começar a fazer o download. No meu caso aqui já baixou, mas você vai visualizar o download dessas duas novas bibliotecas. A segunda parte da configuração é no arquivo application.properties, que está lá no resource application.properties, o arquivo de propriedades, onde nesse arquivo, como eu já falei, você vai poder colocar vários tipos de configurações. A de hoje, o que a gente vai focar vai ser configurações do banco de dados, da conexão com o banco. Então já está aqui separado também o que a gente precisa colocar lá no application.properties. Coloquei aqui, né? Então eu tenho a URL do banco, o username, password, o dialect, que é qual é o tipo da comunicação, né? Do dialeto que vai ser utilizado, no caso o MySQL InnoDB, e o tipo de automação, né? De DDL, que aí a gente vai estar temos três opções, basicamente, né? Que é 4, né? Create, Drop, Validate e Update. Isso aqui diz respeito à automatização da relação de criação do banco ou não. Se você, toda vez que mexer na classe, deve mexer no banco, na estrutura do banco ou não. Eu botei aqui Update e aí a gente vai ver o efeito disso daqui a pouco. Então, configurado, o que a gente precisa fazer agora é ir na nossa classe básica, contato, e aí a gente vai trabalhar com as anotações, né, com as marcações na classe, dizendo que essa classe ela vai ser uma entidade gerenciada pelo JPA. Então, para isso eu vou colocar sobre, né, a definição da classe aqui, uma annotation chamada entity. Ctrl espaço, javax já está importada aqui. Então, javax persistence entity, eu tenho aqui a marcação de que essa classe ela vai ser persistida. E eu preciso escolher
toda entidade ela precisa ter uma identificação, que no caso lá no banco vai se transformar em chave primária. A gente precisa definir qual atributo dessa classe vai ser a identificação. No nosso caso, eu vou escolher aqui o e-mail como sendo o ID. Então, @id, Ctrl espaço, importei. Então, todas as anotações, elas fazem efeito a exatamente o elemento que vem a seguir. Então, entity está marcando a classe, esse ID está marcando o e-mail, ok? Então, em termos de anotações essenciais, a gente já colocou, o contato já está pronto para isso. E aí vamos lá no controller. No nosso controller temos o seguinte, né? Temos ainda toda a implementação que foi feita com array. Então, o que a gente precisa, a princípio, bora trabalhar no método de salvar. Então, precisamos definir como é que eu vou salvar no banco. Para isso, eu vou criar uma nova entidade, que na verdade é uma interface, chamada contato DAO. O que é o padrão DAO? O padrão DAO é um padrão de projeto que resolve o seguinte problema: como é que eu vou relacionar, gerenciar, né, o acesso a banco de dados, acesso para armazenar, atualizar, consultar, então todo tipo de acesso ao banco para uma determinada entidade. Então, o contato DAO vai ser a classe responsável por fazer toda a gestão da entidade contato no banco de dados. E aí, essa entidade, essa nova interface que a gente está criando, ela vai herdar da interface JPA Repository. Ok? Então, escolhi, dei OK, e aí, Finish. Vemos aqui a nova interface, então, interface contato DAO extends JPA Repository. E temos duas informações aqui parametrizadas para serem alteradas. Esse campo T, ele deve ser preenchido com o nome da classe que vai ser persistida nessa interface. Então, no caso, contato DAO vai gerenciar os dados de contato, e esse outro parâmetro é qual é o tipo da chave primária, o tipo da identificação dessa classe. No caso lá, o tipo de e-mail, né? Colocamos o ID sobre o e-mail, então o tipo dele é string, aqui vai ficar como string. Então, no T fica contato, no ID fica string. Salvei, já está disponível para utilização. Então, como é que eu vou utilizar essa nova entidade? Eu vou criar um atributo aqui no controller, semelhante como tínhamos aí para o ArrayList. Agora vai ser um contato DAO. Contato DAO. Ok, então, Ctrl Shift O eu vou importar. Está aqui importado, contato DAO. E aí, para obviamente, todo atributo, toda variável que você cria, né, aqui, o valor inicial dela está nulo. Então, precisamos instanciar um objeto para essa variável. No caso, o Spring vai fazer a injeção desse objeto através da anotação autoride. Mais à frente, a gente vai falar sobre esse processo de injeção do Spring. A princípio, só considere que com essa anotação autoride, o próprio Spring vai instanciar um objeto e vai colocar nessa variável, okay? Nesse atributo. Então, a gente não precisa instanciar esse atributo contato DAO. E aí, o que a gente vai fazer agora bora fazer a alteração do salvar. A gente vai remover o que tinha lá do de contatos usando o ArrayList. E o que eu quero agora é usar o contato DAO. Contato DAO.salvar, passando a variável que chegou. Então, aqui está chegando o contato e eu quero passar o contato para ser salvo pelo DAO. Basicamente isso. Temos uma configuração pendente, né, lá no Properties, que é para dizer qual é o nome do banco que eu vou trabalhar. Então, vou criar aqui um novo banco, vou dizer que é exemplos web 2.
tirar um underline, deixa exemplos web 2, esse é o nosso banco. Vou colocar aqui o meu usuário admin e a senha que eu tenho aqui no meu banco é 1234. Okay. Basicamente é isso que eu preciso alterar aqui. Então, como é que vai ficar lá na estrutura do MySQL? Eu preciso identificar isso aqui sendo o nome do database, então eu vou criar um database lá com esse nome. Então eu vou abrir o meu Workbench aqui. Ok. Deixa eu criar aqui mais fácil, né? Create database, executar. Então o database está criado. Dá um refresh aqui. Temos exemplos web 2, nenhuma tabela. E aí a tabela em si nós não iremos criar lá no Workbench. A ideia é que o próprio JPA, através aqui da execução do projeto, ele faça a criação. Por isso que essa propriedade aqui da DDL, né, da manipulação de dados aqui, que a gente pode definir ela como create, que vai criar sempre, create drop, que vai fazer o drop e criar sempre, validate, que não faz alteração, só faz validação do modelo, e o update, que faz a atualização quando não existir. Então vamos deixar como update. Create ou create drop também faria o mesmo efeito nesse momento, que a gente não tem nenhuma tabela lá. Então, feito isso, podemos já testar. Então eu vou aqui, exemplo 5, start. O servidor está iniciando. Nesse momento, deixa eu maximizar aqui para a gente ver. Temos agora algumas inicializações diferentes, que é do Hibernate, certo? As propriedades ele identificou. E vamos ao browser para fazer o teste do nosso salvar, que é o serviço que a gente já fez a alteração. Então, vamos localhost 8080, cadastrar contato, vou cadastrar aqui Bruce @gmail. Enviar. Não está listando aqui porque a gente ainda não implementou a listagem, mas podemos ir lá no banco e verificar se o dado foi salvo, né? Podemos até ver aqui. Aqui está Bruce, @gmail, data de nascimento, estado, grupo, nome e telefone. Já está lá no banco. Já podemos também agora fazer a implementação do listar. Lá no controller, o listar, o que ele está atualmente é trabalhando com esse array. Então, nosso papel vai ser substituir o envio para a view desse array. O que queremos é que o contato DAO ele forneça os contatos que estão no banco. Então, o método findAll ele faz exatamente isso. Traz todos os métodos, todos os objetos que estão lá nessa entidade de contato. Então, já podemos fazer o teste aqui do listar. Nome, telefone, e-mail, tal. Vamos cadastrar mais um aqui, né? Ana Pereira.
Slack Tato. Então, Ana Pereira já está agora, o listar já está funcionando. E agora vamos trabalhar no remover e no editar. Voltando lá para o Spring. Então, remover, a gente não precisa fazer essa busca. E o que a gente vai fazer é acionar o contato DAO. Delete. Tem vários deletes. Aqui a gente vai escolher o delete by ID, que aí o ID, como a gente definiu, é o e-mail. Então, passando o e-mail, ele já deve resolver. Ok? Então, vamos ver o delete funcionando aqui. Vou remover Ana Pereira. Deletou. E agora vamos para o editar. O editar, né? A primeira fase do editar é enviar o objeto que eu quero editar, recebendo apenas um e-mail. Então, eu vou fazer a adição do atributo, né? Enviar para a view o objeto que eu quero visualizar na edição. Então, existe o find by ID, onde eu passo exatamente a chave, que é o e-mail que eu recebi, e ele envia o objeto como já estava estruturado para a utilização de array. Então, clico aqui em editar, Bruce Willis, Bruce e tal, tudo ok. E podemos já fazer o teste do salvar, Bruce Willis da Silva. Bruce Willis da Silva. E aí, só uma questão que a gente precisa, e aí eu vou deixar como desafio seria, tá, eu não posso mexer na chave, né? Normalmente na alteração você não deveria mexer na chave. Como é que eu faço para bloquear para ele não mexer nessa chave? Vamos deixar isso para os próximos capítulos.